TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, nós estamos ao vivo toda terça-feira, 9 da noite, com as nossas reprises no final de semana. No sábado, 1 da tarde e no domingo, 9 da noite. Nesta terça-feira, que é terça-feira de feriado, hoje é dia 21 e nós estamos ao vivo nesse compromisso com o público que nos acompanha aqui pela TV Candidez. A direção da TV Candidez do sistema MPA de comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem está aqui ao vivo e vai responder. E para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Como eu falei, hoje é terça-feira, 21 de abril, feriado, e a TV Candidez continua mantendo toda a sua programação. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2026, eu recebo o pneumologista Dr. Jander Castro. Dr. Jander, prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Oi, Samuel, boa noite. Um prazer enorme estar aqui sempre com você, bater esse papo, passar informação para o pessoal. É sempre muito agradável, muito gratificante vir estar presente aqui com você. Que legal. Em nome aqui da direção da TV Candidez, em nome da direção do Sistema MPA de Comunicação, do nosso diretor Mairim, que eu quero já de antemão te agradecer aqui a sua presença, que nos ajuda a fazer o programa trazendo um tema que é uma novidade. Dr. Jander Castro já esteve conosco em outras oportunidades, destacando temas ligados à questão das doenças pulmonares. E é claro que se tiver alguma pergunta no final do programa a gente vai fazer. Mas hoje ele está aqui para trazer um assunto importante, que é o teste respiratório de hidrogênio. É um tema que para muita gente que está acompanhando agora, Dr. Jander, vai entender que é algo de novidade. E como primeira pergunta eu te faço o seguinte, o que é esse teste? Ô Samuel, o teste do hidrogênio exalado é um teste que a gente, através desse aparelhinho, a gente consegue medir o tanto de hidrogênio que a gente consegue expelir durante a respiração. Você pode até levantar um pouquinho mais aí, isso, assim. Mostrando um aparelhinho bem simples, né? E ele capta aqui o hidrogênio que a gente respira. O que acontece? Quando a gente se alimenta... Posso dizer que ele parece um pouco com o bafômetro ou não? É igualzinho o bafômetro. Não parece? É, e o exame é muito parecido com o do bafômetro. Eu nunca passei por um exame do bafômetro, mas a gente vê constantemente nas reportagens na televisão. É exatamente isso. O bafômetro ele vai medir o teor alcoólico, o etílico, né, que está presente no seu alvéolo, no seu pulmão. E esse aparelho ele mede a taxa de hidrogênio que é produzido durante a nossa digestão. O que acontece? Quando a gente se alimenta, nós temos no nosso intestino delgado, e principalmente no intestino grosso, muitas bactérias que vão digerir os alimentos. Quando você tem alguma dificuldade para digerir certos alimentos, a gente ouve falar aí, né, intolerância à lactose, intolerância a glúten, mas também a gente tem intolerância à frutose, carboidrato, ao sorbitol, que é o que a gente usa ali
naqueles adoçantes, a pessoa não digere esse alimento. Então, as bactérias que estão no intestino, elas produzem mais hidrogênio. Esse hidrogênio, além de ficar ali no intestino, ele cai na corrente sanguínea e ele é exalado através da respiração. Então, se você tem um problema de má digestão com algum tipo de alimento, principalmente, vamos falar aí da lactose, como é que é feito o exame? A pessoa vai até o nosso consultório, ele vai fazer um exame básico antes de tomar qualquer coisa, ele vai fazer um exame, eu vou ver como é que é o hidrogênio normal dele. E se a gente está pesquisando, por exemplo, a lactose, eu vou dar uma quantidade de lactose para ele, que é um açúcarzinho que ele vai tomar, e depois a cada 20 minutos nós vamos medir se ele está exalando mais hidrogênio, ou seja, se ele não está conseguindo quebrar aquela lactose. Então, se tiver um aumento considerável nessa taxa de hidrogênio, a gente vai ver que ele tem intolerância à lactose, ou algum carboidrato que a gente esteja pesquisando especificamente. O Diogo também avisando aqui que nós temos uma imagem que fala sobre a dieta restritiva. Ele vai colocar para a gente aí essa foto, essa imagem. Eu queria falar para você, muita gente passa por essa situação, mesmo sem fazer esse teste, doutor Jander. É um teste relativamente novo, sabe, Samuel? A gente, aqui em Divinópolis, eu sou o primeiro que estou fazendo, pelo que eu saiba. Nós temos uma colega em Itaúna e algumas clínicas em Belo Horizonte que fazem. Aí Rio, São Paulo também fazem. E o que acontece? Muitas vezes a gente faz o diagnóstico pela história clínica do paciente, né? O paciente reclama que quando ele toma, por exemplo, leite, a barriga incha, ele tem diarreia, tem desconforto, tem muitos gases, se sente mal. Então, o médico, através da história, muitas vezes fala, então você tem intolerância à lactose, você não pode você não pode comer mais nada com lactose. Isso é um problema complicado, porque se você não tem certeza daquilo, o leite está presente em muitos alimentos. E se você tem realmente a intolerância à lactose, você tem que afastar tudo, assim como certos carboidratos. Então, a história clínica é muito importante e o exame veio para corroborar, ou seja, para dar certeza para o médico, para o nutrólogo, para o nutricionista, que realmente o paciente precisa daquela dieta restritiva. Principalmente, pensa só uma criança aí de 4, 5 anos, o pediatra fala para a mãe, olha, ela tem intolerância à lactose. A criança ela não pode tomar leite, ela não pode comer o queijo, ela não pode comer o iogurte. Muitas vezes no doce que ela vai comer tem um leite. Então ela tem que afastar todos esses alimentos. Então é uma coisa complicada, que se você não tiver certeza absoluta, você está fazendo uma coisa quase que no chutômetro, apesar da história clínica ser muito importante no diagnóstico do paciente. Enquanto você responde a próxima pergunta, o Diogo também avisando aqui que ele vai colocar a nossa próxima imagem que fala desse teste respiratório de hidrogênio. E eu te faço uma pergunta, doutor Jander Castro, pneumologista, enquanto a gente vê a imagem. Qualquer pessoa pode passar por esse teste e até às vezes quem não tem nenhum sintoma, mas quer se prevenir para o futuro? Qualquer pessoa, Samuel. Inclusive, assim, é um exame simples, né? A gente pede para a pessoa encher o pulmão de ar o máximo que ela puder. Ela vai colocar o canudinho na boca, igual vou fazer aqui. E ela vai fazer um sopro lento de 8 a 10 segundos. E aí, no nosso monitor aqui, vai aparecer o resultado. Quando você tem uma pessoa idosa, quando você tem uma criança que não consegue manter esse sopro de forma adequada, a gente tem um dispositivo, que a gente coloca a pessoa para respirar, ele vai respirando. Seria uma máscara? É uma máscarazinha, a pessoa fica respirando aqui durante uns 20 segundos e esse saco ele vai inchando. E aí depois, quando ele tiver um certo volume, dependendo da idade da pessoa, eu vou acoplar aqui no aparelho e vou esvaziar e ele vai me dar o valor desse que a gente encontrou desse hidrogênio expirado. Então, o adulto ele tem muita facilidade para fazer, criança acima de 6, 7 anos é muito fácil, mas mesmo em criancinhas, bebês, pessoas idosas que às vezes têm uma dificuldade para manter a respiração adequada, com a ajuda desse saco que capta esse ar dele, a gente consegue fazer essa medição de forma adequada. Legal, para você que está ligando a TV Candidez agora, nesta terça-feira, hoje é dia 21 de abril de 2026, o Amostra Grátis da Saúde está ao vivo. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença do experiente médico pneumologista, Dr. Jander Castro. Respirar aqui em Divinópolis, que está na Getúlio Vargas 840. Estão me avisando aqui que eu vou ter que chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. Nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Foi bom trazer, né? Porque aí... Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store, e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem. A Ultra Imagem aqui em Divinópolis está em 2 endereços aqui em Divinópolis, onde tudo começou na Coronel Jonotini 126. O Diogo vai colocar algumas imagens para a gente, lembrando que agora, já há um bom tempo, desde 2023, o novo endereço, na Getúlio Vargas 808, no 2º andar. É importante você se dirigir até o 2º andar. Dr. Marcelo Dolabella e toda a equipe estão lá de portas abertas para te receber. Outra imagem aqui em Divinópolis. Obrigado aí ao Diogo. Eu quero lembrar para você que na próxima terça-feira vai ser a última de abril. O médico cirurgião vascular Daniel Carregal vai estar conosco ao vivo. Nós gravamos com ele uma curta e objetiva chamada e a nossa equipe coloca agora para a gente. No dia 28 de abril, eu vou ter o prazer de receber no estúdio da TV Candidez o cirurgião vascular Dr. Daniel Carregal. Dr. Daniel, prazer falar com você, programa Amostra Grátis da Saúde TV Candidez. O que de mais importante a gente vai abordar, por exemplo, quando o assunto é trombose? Boa noite. Tudo bom, Samuel? Boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a trombose, o que ela causa, como que a gente pode prevenir, como que a gente trata, para poder orientar bem a população sobre isso. Existem mais de um tipo de trombose, doutor Daniel? Existe. A gente tem trombose nas veias, trombose nas artérias, elas têm causas e motivos diferentes. Nós vamos poder falar sobre isso e tirar as dúvidas aí. Muito bem. Um outro assunto que às vezes até um pouco falado é sobre a questão do aneurisma da aorta. Aneurisma da aorta é uma doença e como é que ela ocorre? É uma doença, é uma destruição da parede da aorta, que é o maior vaso do nosso corpo, que leva o sangue para os órgãos, para a perna. Ela tem prevenção, a gente consegue acompanhar, controlar, tratar. Hoje a gente tem um tratamento muito moderno, que não precisa de corte mais, a gente faz só furinhos, cateterismo. Nós vamos poder falar sobre isso aí e mostrar para o pessoal como é que funciona. E muito mais do que falar do tema, a gente vai contar um pouquinho da sua história, como é que foi a sua caminhada rumo à medicina e à especialidade. Muito obrigado e até lá, doutor Daniel Carregal. Boa noite. Um abraço, portanto, ao médico Daniel Carregal, que vai estar conosco. A médica Marcela Brasil confirmou que a corrida de rua está confirmada para o dia 5 de julho. E a nossa equipe coloca uma chamada. E no dia 5 de julho, às 8 horas da manhã, vai ser a largada da Brasil em Ação Running, uma corrida 100% beneficente que está sendo promovida por mim, doutora Marcela Brasil, e por um time extenso de patrocinadores e apoiadores. Eu espero vocês para cuidar da saúde, do bem-estar e participar conosco. Vão ter corridas de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e uma corrida kids.
Além de ser um domingo muito especial, onde vamos ter food trucks, shows ao vivo e muitas ativações para vocês passarem um lindo domingo em família. Espero todo mundo, as inscrições já estão abertas. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos com a médica Adriana Franco do Amaral. Você vai ver uma foto dela agora, ela esteve conosco destacando a questão da prevenção do câncer de mama. A Aline Lauda, ela é médica oncologista, também destacou sobre a prevenção do câncer e as novas formas de tratamento. Tivemos também com o médico Carlos Henrique Souza de Jesus, médico ginecologista que destacou sobre a saúde da mulher. Kelly Fonseca, ela é médica psiquiatra, trouxe informações importantes do Setembro Amarelo, e com Lívia Gussen, médica dermatologista e os cuidados com a pele. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez um dos grandes nomes da pneumologia, não só de Divinópolis, mas também de toda a região, Dr. Jander Castro. Dr. Jander, já são quantos anos como médico pneumologista, não só em Divinópolis, mas durante toda a sua carreira? Agora eu faço 30 anos de formados em julho e como pneumologista já são 27 anos. Estou precisando aposentar já, viu, Samuel? Mas você está muito novo para falar em aposentadoria, não está não? A mente já começa a querer desacelerar um pouquinho, né? Não, desacelerar eu acho que até é um pouco prudente, né? E aí cada um vai avaliar a sua condição aí de trabalho, mas a aposentadoria já está um pouco longe ainda. Não, está longe, está longe. Doutor Jander, você já contou um pouco da sua história. Você não nasceu em Divinópolis, mas você sente também que foi abraçado por Divinópolis. Eu nasci em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, né? E fiz faculdade em Belo Horizonte. Quando eu formei, fiquei mais uns 3, 4 anos em Belo Horizonte. Já estou em Divinópolis há 23 anos. E em 2021 recebi o título de cidadão honorário. Então, eu sou um divinopolitano raiz mesmo. Legal. E você lembra do vereador que fez a indicação? Foi o Israel Mendonça, da farmácia, né? Que bacana, que legal. Sou muito amigo do Israel, ele tem uma farmácia debaixo do meu consultório ali. A gente conversava quase todo dia um pouquinho, então é um cara que eu tenho um carinho muito grande para ele. E tenho um orgulho, porque eu acho que ele está fazendo um bom mandato na nossa Câmara Municipal aí. Ô, doutor Jander, você fez a escolha correta, você já falou sobre isso, da clínica da especialização da questão da pneumologia, e também você ainda pensa que fez a escolha correta por Divinópolis, da maneira como a cidade te recebeu? Sim, sou muito grato a Divinópolis, né? Fico um pouco distante da família, né, Samuel? Daqui a Fabriciano a gente gasta aí umas 5, 6 horas. Estão melhorando a estrada, graças a Deus, a rodovia da morte, a 381 ali, mas está melhorando. Então você fica meio assim, tem épocas que você fica com saudade da família, da mãe, dos irmãos, mas sempre que possível eu estou com eles e graças a Deus fui muito bem acolhido, onde eu pude criar meus filhos, tenho bons amigos, então só tenho a agradecer a Divinópolis. Legal. Estamos recebendo aqui já várias perguntas aqui, algumas mensagens para você. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Dr. Jander explicasse um pouco mais sobre a questão desse teste com gás hidrogênico. A pessoa vai dormir? O Diogo vai colocar uma foto para a gente do gás hidrogênico e você comenta para a gente, Dr. Jander. Na verdade, não. A pessoa ela vai ficar lá no consultório cerca de 2 a 3 horas, né? O que essa fotinho está mostrando é justamente o que eu expliquei mais cedo, né? O alimento não é bem digerido, não é bem consumido no nosso intestino, aumenta a produção do hidrogênio, esse hidrogênio cai na corrente sanguínea e você vai expelir, vai expirar esse hidrogênio e o aparelho vai medir. Então a pessoa vai para o consultório, ela vai ficar lá cerca de 2 horas, a gente tem um preparo todo especial, no dia a pessoa não pode nem escovar os dentes, né? Ela vai em jejum aí de pelo menos 8 horas, lá a gente vai fazer um enxágue bucal, porque ela não pode ter contato nenhum com álcool no dia, e aí ela vai fazer um sopro basal e a cada 20 minutos nós vamos fazer um outro sopro. Então é um exame que demora mais ou menos 2 horas, à medida que ele vai soprando, a gente vai medindo essa quantidade de hidrogênio que é expelido, vai jogando no computador e vai formar um gráfico para a gente. Quando a pessoa tem uma intolerância a certo tipo de alimento, e a gente vai dar esse alimento para ela, né, esse substrato que a gente chama, se ele tiver um aumento no hidrogênio exalato acima de 20 ppb, que a gente chama partículas por bilhão, a gente já constata que realmente a pessoa tem intolerância. Uma outra coisa que esse exame ajuda a gente é fazer o diagnóstico de uma doença que chama SIBO,
que é o hipercrescimento bacteriano no intestino. O que é isso? Nosso intestino ele é muito grande e ele é dividido em dois, assim, é o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado ele não tem muita bactéria. Aí acontece uma migração de bactéria do intestino grosso para o intestino delgado. E quando a pessoa tem essa doença que chama SIBO, que é hipercrescimento bacteriano no intestino delgado, esse hidrogênio expirado, ele aumenta de uma forma muito rápida. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico também de hipercrescimento bacteriano. Então, o médico que pediu o exame, o gastroenterologista, proctologista, o nutrólogo, ele vai poder fazer o tratamento assertivo também dessa doença que chama hipercrescimento bacteriano ou SIBO. Muito bem, estou recebendo aqui uma pergunta da Cleusa, ela é moradora de Carmo do Cajuru, diz que mesmo comendo pouco, ela sente a barriga um pouco inchada. Toma gases, tem muito gases, já tomou remédio para gases, mas não adianta. O Dr. Jander vai te responder, enquanto isso o Diogo vai colocar a foto para a gente aí sobre inchaço e gases, que essa é a resposta. Ô Cleusa, boa noite. E é justamente isso que a gente não pode te falar com certeza que é isso que está acontecendo com você, mas quem tem esse problema de intolerância alimentar, o SIBO, que foi essa doença que eu expliquei agora, exatamente são esses sintomas. Extensão abdominal, excesso de gases. Como está na imagem também é um desconforto, né, doutor Jander? Durante o exame, inclusive, a gente vai fazer o questionamento para o paciente se ele está sentindo alguma coisa, né? A pessoa rota muito, tem gás excessivo, distensão abdominal. Quem tem intolerância alimentar e tem SIBO, geralmente tem a diarreia associada, ela come aquele alimento, passa pouco tempo, ela começa a ter diarreia. Então, são sintomas que podem estar associados, né? Muitas vezes o médico vai fazer um pedido para um certo substrato, né? Igual eu falei da lactose aqui, que é muito comum, dos carboidratos como a frutose, a lactose e o sorbitol. Então, o paciente vai falar para ele, olha, quando eu como queijo, quando eu como leite, quando eu como uma pizza, eu tenho muito gás, distensão, dor abdominal. E com esse exame a gente consegue precisar se realmente ele tem intolerância alimentar. E aí, gosto sempre de falar um pouco, porque intolerância alimentar, gente, é diferença de alergia alimentar. Porque a intolerância alimentar vai acontecer ali no intestino, né? A distensão, gases, diarreia, desconforto, mal-estar. Quando a pessoa tem uma alergia alimentar, além desses sintomas, ela vai ter esses sintomas sistêmicos. Ela pode fechar a glote, pode dar vermelhidão no corpo, coceira, até uma parada respiratória por ter contato com certo tipo de alimento. A gente vê isso com leite, vê muito com camarão, né? Muitas pessoas que têm alergia alimentar a peixe, a camarão, a crustáceos principalmente. Então, a intolerância alimentar é uma coisa e a alergia alimentar é outra. E, na maioria das pessoas, não estão presentes de forma conjunta. A Marta está pedindo para você comentar. Eu acho que o Dr. Jander já falou sobre isso no primeiro bloco, mas eu vou fazer aqui a pergunta. Se tem algum preparo especial para esse teste respiratório de hidrogênio e se quanto tempo a pessoa tem que estar disponível no ambulatório ou numa clínica? A pessoa vai ficar no consultório de 2 a 3 horas, porque ela vai fazer vários sopros, geralmente são 8 sopros a cada 20 minutos ou 30, dependendo do substrato que a gente vai usar. Tem sim um preparo que é muito rigoroso, quando a pessoa liga lá na clínica para marcar o exame, a gente pede sempre para ligar alguns dias antes, a gente sempre agenda para frente, porque a pessoa não pode, naquele dia tem que estar em jejum absoluto, não pode ter feito o exame invasivo, colonoscopia, endoscopia nos últimos 30 dias, não pode ter tomado antibiótico nos últimos 30 dias e nas últimas 24 horas nós vamos passar todo o preparo, atividade física, não pode ter ingerido bebida alcoólica, tem alguns alimentos que a pessoa, dependendo do teste que ela for fazer, ela não pode ingerir. Isso tudo é orientado pela secretária que vai passar tudo direitinho, tanto por telefone quanto por uma mensagem que vai estar tudo bem descrito para a pessoa chegar em condições ideais para poder fazer o exame e a gente ter um resultado preciso. Muito bem. Uma telespectadora que não quis se identificar, ela pergunta se esse teste pode apresentar algum tipo de sintoma do exato momento que ele está sendo feito. Sim, inclusive faz parte do exame. A pessoa toma o substrato que a gente vai fazer a pesquisa, que o médico está querendo olhar, e quando ele volta para fazer o exame, a gente faz uma pequena anamnese. Se o paciente teve algum desconforto, se teve sensação do abdômen distendido, se teve muito gás, se deu diarreia, se ele está com enjoo.
Então, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos pesquisando um alimento que ele não está digerindo. E durante o exame, muitas vezes o paciente vai manifestar desconforto com aquele alimento que nós tivemos que dar para ele para poder fazer o diagnóstico correto. Doutor Jander, isso é uma novidade aqui em Divinópolis, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar, acredito que muito que o público que está acompanhando agora o programa também. Como é que você conseguiu trazer esse exame aqui para Divinópolis, esse teste? Como é que foi essa pesquisa? O que você pode adiantar para a gente, para o público que está nos acompanhando agora e fica um pouco curioso em saber sobre isso? Na verdade, foi porque eu também sou muito curioso, né, Samuel? Então, assim, além desse teste que eu estou falando aqui, que é do hidrogênio, eu trouxe para Divinópolis um outro teste que, aí sim, da parte respiratória e da parte pulmonar. Mas, através da internet, eu ouvi falar do teste de hidrogênio, a propaganda sobre esse equipamento, e fui correr atrás para saber do que se tratava, como é que era o teste, como é que era feito, como é que funcionava ou não. Aí, a empresa me ofereceu 2 cursos, para poder aprender sobre o exame, como é que é feito, como é que é laudado. E como eu já tenho uma prática de 27 anos de fazer teste respiratório, é um teste que a gente já faz no consultório da espirometria, para poder ver a função pulmonar. E o outro exame que é uma novidade também, que é o exame do feno, que é o óxido nitroisalado, que é muito parecido com esse. Então, é um exame relativamente que ficou muito fácil para mim fazer. Lógico que eu tive que estudar, porque é uma doença que quem vai pedir muito esse exame, igual eu falei, que é o gastroenterologista, é o proctologista, o nutrólogo, o nutricionista, os pediatras, né, por causa das criancinhas que têm esse problema de intestino aí. Então, eu sou um médico que vai fazer o exame e vai poder ajudar os outros colegas a fazer o diagnóstico de forma correta. Mas foi a curiosidade mesmo de aprender, todo dia está aprendendo alguma coisa nova. E com absoluta certeza isso vai trazer uma colaboração muito grande para a vida de muita gente, porque vai apontar um caminho para um tratamento e até evitando alguns tipos de alimento. Sim, como nós dissemos antes, né? Porque a base do tratamento de quem tem esse tipo de problema é uma dieta adequada. E se você tem a certeza de um diagnóstico assertivo, você tem mais confiança para mostrar para o paciente que ele precisa seguir aquela dieta, que muitas vezes, principalmente, como eu disse aqui, para a criança, às vezes para o idoso, né, vai trazer sérias consequências se ele está fazendo uma dieta sem ter uma doença que foi feita o diagnóstico de forma correta. E eu vou fechar agora esse bloco com uma abordagem aqui de um colega, seu médico. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns ao grande amigo Dr. Jander por essa inovação na nossa cidade. Divinópolis sempre precisa disso. O teste de hidrogênio é mais eficiente que o teste de sangue, curva de glicose, para diagnosticar, por exemplo, intolerância à lactose? Um abraço do colega Dr. Rodrigo Bueno, endocrinologista, está mandando um abraço para você e ele te fez aqui essa pergunta, Dr. Jander. Rodrigo, além de ser um colega, é um parceiro, um amigo, quase um irmão que eu tenho em Divinópolis, né? Então, Rodrigo, ele tem algumas vantagens, né? É um teste indolor, né? Então, a pessoa não fica tomando agulhada de 20 em 20 minutos durante uma manhã inteira. Isso para pessoas que têm pavor de agulha, principalmente crianças, é terrível. E nesse é um exame muito seguro, muito preciso, né? O teste do exame de sangue, você vai ver se a glicose do paciente está variando depois de você dar o alimento para ele. Então, o teste de hidrogênio, além de ser muito mais confortável, ele é mais confiável para dar o resultado e, além disso, eu emito o laudo meia hora depois que acabou o teste. Eu já estou fazendo o laudo, o paciente sai com o diagnóstico na hora e já pode levar imediatamente para o colega para fazer o tratamento de forma mais adequada. Muito bem, eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência da entrevista com o Dr. Jander Castro. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar?
Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em Cartão Virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Muito bem, de volta ao vivo, aqui de volta no estúdio da TV Candidez, aqui na Fechada. Muito obrigado aí ao Diogo. Eu quero lembrar mais uma vez que a Ultra Imagem está em Divinópolis, de portas abertas para te receber. Dr. Marcelo Dolabella e toda a equipe estão lá prontos para lhe atender. A Ultra Imagem está no tradicional endereço da Coronel João Notini, 126, quase esquina com Getúlio Vargas. E desde 2023, no novo endereço, na Getúlio Vargas 808, no segundo andar, hein? Uma clínica toda montada, toda nova para te receber, para te atender e com toda a experiência desse casal de profissionais de médicos radiologistas aqui em Divinópolis. Muito obrigado aí ao Diogo e toda a equipe. Está confirmada a corrida da Unimed, vai ser no dia 18 de outubro, exatamente no domingo, exatamente no dia do médico, esse grande evento que cresce a cada ano. A corrida da Unimed, vamos mostrar aí um banner para você que está se interessando aí pelas corridas de rua, a Unimed Divinópolis fazendo mais uma vez agora diferente, com a largada no Divinópolis Clube. Obrigado aí ao Diogo. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no canal do YouTube. São profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com o hipnoterapeuta Túlio Lara. Ele destacou sobre a questão da mente e sobre vários outros pontos. Médico Dr. Vidal Trapielo Neto, ele é proctologista, também esteve conosco numa entrevista pontual. Felipe Belmiro destacou sobre a questão da prevenção, ele que é pós-graduado em geriatria. O implantodontista Juliano Silva também esteve conosco, destacando vários temas ligados à implantodontia. E o cirurgião plástico Sérgio Mourão, que breve vai estar conosco também aqui no estúdio da TV Candidez. Eu quero aqui aproveitar a grande audiência. Na semana passada eu falei aqui de um casal simpaticíssimo e que acompanha sempre o programa Amostra Grátis da Saúde. E eu quero mandar aqui um abraço para o Renato Felipe e para a Bruna, sua esposa. Eles que estão à frente, fiquei conhecendo eles lá no bairro Niterói, na Rua do Cobre, 197, no restaurante Galeria do Sabor. Galeria do Sabor está bem próximo ali à Padaria Vitor. Estabelecimento de qualidade todos os dias no almoço. O Renato Felipe, um abraço para você. Um abraço para sua esposa Bruna, para o José Carlos aí, que faz parte do seu staff. E parabéns por esse espaço aí da Galeria do Sabor aqui em Divinópolis, que conquista não só o Niterói, mas como vários outros moradores, clientes de outros bairros. Um abraço a todos aí da Galeria do Sabor. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez com o Dr. Jander Castro. O nosso tema de hoje é sobre essa questão ligada ao teste. Doutor Jander, nós temos também aqui várias outras perguntas, como eu te falei, que são perguntas relacionadas também, que nós vamos fazer aqui sobre o teste, mas também são várias outras. Acabou de chegar aqui uma mensagem agora. Olá, Samuel, boa noite. Primeiramente, te parabenizar pelo nível dos seus entrevistados. Assisto quase todos os programas. Dr. Jander é um médico de altíssimo nível.
segue naturalmente os protocolos que aprendeu e continua aprendendo e aperfeiçoando através dos cursos de aprimoramento que sempre faz. Infelizmente, ele pesca pouco, mas é um ótimo companheiro. Prazeroso estar com ele nesse ambiente de pescaria também. Dê um grande abraço nele por mim. Sabe quem está te mandando essa mensagem? Adilson Quadros. Adilson está acompanhando aqui o Amostra Grátis da Saúde. Ele sempre acompanha e sempre participa. Adilson, um abraço para você, para sua esposa Aparecida. Quer agradecer ele? O Adilson é uma pessoa fantástica, né? Um professor de pesca maravilhoso. É uma pessoa super agradável. Sempre que eu encontro com ele na rua, a gente bate altos papos. Muito obrigado pelo carinho. E um forte abraço, Adilson. E eu fiquei curioso, onde é essa pescaria de vocês? Eu fui pescar com ele em Roraima, se eu não me engano. Mas Roraima é muito longe, nós estamos falando do norte do país e com certeza vai de avião para lá. Divisa com a Bolívia e um lugar fresquinho, Samuel. Imagino. Nossa Senhora. E não pega peixe, o problema é esse. Mas os amigos que foram fazem a pescaria valer sempre muito a pena. Roraima envolve aí a Mata Amazônica também? Também. Tudo aquele... É um lugar muito interessante, assim. Nós pegamos um rio que é na divisa do Brasil com a Bolívia e é nos Andes ali, e no meio do rio você tem a divisão, você só consegue andar no rio do lado brasileiro. Do lado da Bolívia você não consegue andar porque já é a Cordilheira dos Andes, então é só pedra. Então, o piloteiro só anda do lado do Brasil, assim. Então, é muito interessante, é um lugar interessante de se conhecer. Eu não sou muito de pescaria, mas eu fico sempre... Aliás, eu não sou nada de pescaria, mas eu fico sempre imaginando que esse tipo de evento, essa pescaria, é muito mais também para o mental também, não é isso? Nossa Senhora, quem vai a primeira vez apaixona, porque você está ali no meio da natureza, geralmente com pessoas que estão também para descansar, para bater um papo legal, ter uma conversa agradável. Então, quem experimenta vai quase todo ano. Hoje eu comentei com um amigo que esse ano é o 3º ano que eu não conseguirei pescar, mas ano que vem, com certeza, eu voltarei às pescarias. E volta mais renovado também? Volta outra pessoa. Apesar de que hoje eu marquei uma pescaria com meus filhos. Olha que legal. Nós vamos para Três Marias, um feriado de pertinho aqui, Corpus 350 quilômetros. E vai ser muito agradável. Primeira vez que nós vamos. Marquei hoje. De Três Marias. Três Marias. Você tem 3, não é isso? 3 filhos. Que Guilherme, bacana. Gustavo e Matheus. Que legal. Vai ser no próximo feriado? No de Corpus Christi, 4 de junho, né? Isso. De 4 a dia 7. Isso mesmo. 4 de junho vai dar numa quinta-feira. Isso mesmo. Dia 5. E voltamos no domingo. Que legal, bacana. Tem primos lá de Três Marias, sempre estão postando fotos. Aliás, postaram até umas fotos hoje aqui de uma pescaria que eles fizeram lá, depois eu vou te mostrar um pouco. É um lugar muito agradável. Doutor Jander, dentro desse tema do nosso hoje, teste respiratório de hidrogênio, você tem mais algo para você mostrar para o público que está nos acompanhando agora? A gente tem uma novidade, que tem 1 ano que a gente está fazendo esse teste aqui, também parece com um bafômetro, né? Esse aqui é um exame que chama feno. Você pode levantar ele um pouquinho para a gente? Esse é um exame mesmo do ponto de vista pulmonar. Assim como a gente mede o hidrogênio que está produzido em excesso no seu intestino, no nosso pulmão a gente produz um gás que chama óxido nítrico. Todo mundo produz. E quando a pessoa tem uma doença respiratória, como a asma ou enfisema pulmonar, você está produzindo mais essa quantidade de óxido nítrico. Então, a gente tem 2 exames para ver como é que o pulmão está trabalhando. Ele está, né? A prova de função pulmonar, que é a espirometria, que vê como é que o pulmão está trabalhando. E o exame de feno, ele mostra a inflamação. Então, é um exame muito importante que a gente, quando dá aula sobre asma, sobre DPOC, a gente sempre fala do exame, mas era um aparelho extremamente caro e que o pessoal conseguiu trazer para o Brasil há 1 ano e meio atrás, e eu tive a oportunidade de comprar um dos primeiros aparelhos que foi lançado no Brasil, que estava no congresso em Curitiba. E quando você tem um óxido nítrico aumentado, você consegue ajustar o seu tratamento. Então, ele é um exame que serve para a gente fazer o diagnóstico correto da asma, do enfisema pulmonar, e consegue saber se o tratamento está adequado. Se você pode aumentar, se você pode diminuir a medicação, né? Porque quanto menos medicação, melhor para o paciente. E tem muitos pacientes também que chegam a um certo momento, o paciente está tão bem que às vezes você quer tirar o remédio, tirar o tratamento, você conseguiu manter o paciente bem durante um período. É um exame que vai mostrar se você tem segurança suficiente para tirar a medicação. Então, ele ajuda muito a gente a fazer o diagnóstico, a fazer a dosagem da medicação de forma correta e assertiva para o paciente
e nos dá também segurança para poder tirar a medicação do paciente. Doutor Jander, quem é que pode fazer esse exame de feno e ele demora da mesma maneira que esse teste de hidrogênio? Não, esse aqui é mais simples. Ele geralmente criança acima de 6, 7 anos consegue fazer. É um exame que dura 6, 7 segundos de sopro, a gente faz 3 soprinhos e aí ele vai nos dando o resultado dessa taxa de óxido nítrico. Ele é um exame que demora 1 minuto, 2 minutos, quando demora isso tudo. E ele é um exame muito preciso. E ele é muito mais voltado também, então, para pacientes, digamos, crônicos com doenças pulmonares. São os pacientes asmáticos e principalmente os asmáticos e depressíticos, que são o objetivo primordial de fazer esse exame do feno. Então, ajuda muito a gente no diagnóstico, já me ajudou a salvar vários pacientes e acertar no tratamento, fazer um tratamento assertivo com a dose certa de remédio, nem em excesso, nem em falta. Então, isso nos dá muita segurança no tratamento do paciente. Muito bem. Bom, nós estamos com esse tema principal de hoje aqui, que nós já falamos agora há pouco, que é sobre o teste respiratório de hidrogênio. O doutor Jander destacou aqui agora sobre esse exame de feno. Nós temos aqui algumas perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Esse teste de hidrogênio, ele pode ser considerado como um teste de inspiração? Inspiração não, de expiração. O paciente ele vai soprar, vai exalar o ar e aqui o aparelhinho ele mede a taxa de hidrogênio que está saindo na expiração dele. A Josi está te mandando aqui agora uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Pergunta ao doutor Jander, esse exame pode causar algum efeito colateral? Parabéns pelo programa, sempre acompanhando. Obrigado, Josi. Ô, Josi, é um exame muito tranquilo, muito seguro, não tem efeito colateral. Assim, o que acontece é que a gente dá um substrato do que a gente está pesquisando, né? Eu sempre falo da lactose, que é muito fácil, que é o que tem no leite. Então, o que vai dar é um desconforto abdominal no paciente quando ele come o leite, né? É o mesmo desconforto. Distensão abdominal, pode dar uma diarreia, mas é uma coisa leve e passageira que não traz consequência, não tem anestesia, não tem nada invasivo para o paciente, ele não sai sedado, acabou o exame, ele vai embora para casa com o laudo na mesma hora. Doutor Jander, muitas pessoas, Jander, estão perguntando, estão se relatando e se queixando de gases e barriga estufada. O que esse exame pode constatar que pode mudar o ritmo de tratamento que a pessoa já vinha sendo feito, se é que a pessoa estava fazendo algum tipo de tratamento? A maioria dos pacientes que têm esse desconforto, né, excesso de gases, distensão abdominal, desconforto abdominal, diarreia, tem várias doenças que estão associadas a isso, né? Você tem doença de Crohn, você tem síndrome do intestino irritável, você tem a intolerância alimentar, você tem a SIBO, que é o hipercrescimento bacteriano, você pode ter ali uma brida, né, que é o intestino ficar, depois de uma cirurgia principalmente, ter uma aderência no intestino que vai causar todo esse desconforto. Então, muitas vezes o médico já fez ali uma endoscopia, já fez um ultrassom, já fez uma colonoscopia, não constatou nenhuma dessas doenças. Este é mais um exame para ajudar o colega a fazer o diagnóstico assertivo. Olá, Samuel, boa noite. Esse exame faz tipo um raio-x do que é e como está funcionando o nosso intestino? Pergunta o telespectador que não quis se identificar. É mais ou menos isso, né? Assim, o raio-x é um exame radiológico, de imagem, né? Ele vai mostrar se o seu intestino, se ele está conseguindo digerir um substrato que você pode estar tendo problema para digerir. Então, a lactose, a frutose, o sorbitol. Então, se você tem alguma dificuldade de digerir um certo tipo de alimento e o colega quer pesquisar, ele vai mostrar se essa é a causa do seu desconforto. Legal. O doutor Jander já falou aqui há tempos atrás, onde que ele atende aqui em Divinópolis, e alguns telespectadores estão pedindo aqui o seu contato, é na Getúlio Vargas, 840, no 4º andar. Esquina com João Notini. Esquina ali com a João Notini, que podemos falar que é o prédio do CIAP ali, né? Famoso prédio do CIAP. Muita gente tem essa identificação, sim, né? É isso mesmo. 3213-1547. No final do programa, se der, o Diogo vai colocar para a gente, 3213-1547. É importante fazer aí esse contato para a pessoa saber um pouco mais. Você é médico pneumologista, você já abordou vários temas de doenças pulmonares e quando você está presente, você está trazendo uma novidade agora sobre esse teste, mas também tem pessoas querendo saber sobre
questão pulmonar. Eu vou tentar fazer aqui, com a sua permissão, aqui algumas perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Jandes comentasse para a gente sobre esse momento que vamos entrar agora, que é sobre, deixa eu abrir aqui mais uma vez, que é sobre a questão do frio. H1N1, qual é a melhor maneira de se prevenir? É a vacina, né? Essa vacina que o governo fornece, que a gente acha nas clínicas particulares aí, é de suma importância que todos se vacinem, né? Principalmente aqueles grupos de mais riscos, né? As crianças abaixo de 5 anos, as pessoas acima de 60 e aquelas pessoas que têm algum tipo de doença crônica, pneumopata, cardiopata, insuficiência renal, diabetes, doenças reumatológicas, HIV. Então, é fundamental que vacine e a vacina pode ser tomada por todos. O ano passado nós tivemos aí uma baixa taxa de vacinação, tivemos muita gente com complicação. Esse ano eu acho que as pessoas estão um pouquinho mais conscientes, a gente está tendo uma procura maior pela vacina. O governo esse ano, principalmente o governo de Minas, começou a vacinação mais cedo. Então, é de fundamental importância que a gente vacine. O H1N1 é um dos vírus, né? A gente vai ter um surto aí, que a gente está esperando que seja um surto mais grave, que é o H3N5, se eu não me engano, que deu muito trabalho na Europa, nos Estados Unidos. A gente que é da área, a gente vai acompanhando o que acontece no inverno lá, porque esses vírus depois eles vão manifestar aqui no nosso inverno. Então, as vacinas já têm a proteção contra esse vírus, então quanto mais pessoas prevenirem, melhor. Muito bem. Eu vou chamar aqui o Diogo, nós vamos chamar rapidamente esse último intervalo, vou voltar com mais perguntas para o doutor Jander Castro, que está aqui ao vivo conosco no estúdio da TV Candidez. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Eu estou de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Eu não vou perder tempo, são muitas as perguntas finais para o médico pneumologista Dr. Jander Castro, que está nos ajudando a fazer o programa desta terça-feira. É 21 de abril, é feriado, nós estamos ao vivo aqui pela TV Candidez. Dr. Jander Castro, boa noite, Samuel. Boa noite, doutor. Gostaria que o doutor falasse sobre a vacina contra a pneumonia. Ela ajuda a não gripar forte? Eu sou Aparecida, moro no bairro Campina Verde. Aparecida. Seria a mesma coisa da vacina contra a gripe? Não, é outra vacina completamente diferente. Você deve ser muito questionado sobre isso, né? Muito, muito. Inclusive o pessoal acha que, assim, quando a gente fala a vacina contra a pneumonia, a gente está falando especificamente de uma vacina contra uma bactéria que chama pneumococo. O pneumococo é o principal agente causador de pneumonia, ele está presente em cerca de 70% das pneumonias. Então, quando você toma vacina contra essa bactéria. Nós temos hoje 4 vacinas, né? Nós temos a Pneumo 23, que é fornecida pelo SUS, temos a Pneumo 10, que é fornecida para as crianças,
a 13, a 15 e há alguns anos atrás saiu a 20, que é a melhor de todas, que é uma vacina em dose única, você não precisa ficar revacinando e tem uma proteção muito boa contra o pneumococo. E, Aparecida, para você saber, pneumonia é uma coisa, gripe é outra coisa. Então, quando você toma vacina contra o pneumococo, é contra aquela bactéria. E a vacina da influenza, que é um vírus que causa gripe, né, que é o vírus da influenza, que é o H1N1, H3N5, H5N3, tem vários tipos aí. Então, são coisas totalmente diferentes. E vale a pena também tomar a vacina da pneumonia, principalmente essas pessoas do grupo de risco, né? As crianças acima de 60 anos e pacientes portadores de doenças crônicas. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Aparecida Gonçalves de Carmo do Cajuru. Tem uma apneia grave. Tem alguma indicação, alguma orientação de tratamento por parte do Dr. Jander sobre essa situação? Obrigado, Aparecida. Um abraço a todos de Carmo do Cajuru que estão nos acompanhando agora ao vivo. Oi, Aparecida, boa noite. Eu sou médico do sono também, a área de atuação da medicina do sono é da pneumologista, do otorrino, do neuro. Eu fiz o curso há uns 15 anos atrás. Então, a apneia do sono é uma doença grave que a gente tem constatado cada vez mais, né? A gente tem um exame que deve ser feito, que é a polissonografia, que ele vai mostrar se você tem apneia, qual que é a gravidade da apneia e qual que é o tratamento. Além desse exame, muitas vezes o paciente tem que passar pelo otorrino para ver se ele tem alguma deformidade que possa ser corrigida de forma cirúrgica ou não. E o tratamento hoje depende da gravidade da apneia. Se a sua apneia é grave, se você não tem nenhuma malformação na sua via aérea superior, nariz, garganta, adenoide, uma fraqueza da musculatura, a gente indica hoje o tratamento com CPAP, ou então com BiPAP, que é um tratamento muito eficaz que resolve a maioria dos problemas. Muito bem. Uma pessoa talvez diz que sofre com asma, pergunta se há algum tipo de novidade na questão do tratamento e qual que é o melhor tratamento hoje em dia para a questão da asma. Ela não falou o nome, né? Não quis identificar. Então, a asma é uma doença inflamatória crônica, o tratamento é visando desinflamar o pulmão, né? O tratamento básico é sempre feito através de bombinhas, né, que vão levar a medicação diretamente onde está o problema. Nós temos, sim, alguns tratamentos novos aí que, principalmente para o paciente que tem uma célula no sangue que chama eosinófilo elevado ou tem um IgE, que é uma célula de alergia muito elevada. Então, nós temos uma classe de medicamentos que chama imunobiológicos, que junto com as bombinhas tem uma eficácia impressionante no tratamento da asma. Então, cada caso tem que ser muito bem avaliado, com cuidado, ver qual que é o melhor tratamento, mas o tratamento básico ainda é feito através de bombinhas. A gente tem novas bombinhas, novas drogas muito seguras, às vezes usando uma vez ao dia, às vezes usando 2 vezes, mas o tratamento da asma, graças a Deus, tem melhorado, a cada ano está melhor. Muito bem. O Joseli, deve ser homem, Joseli Marques, ele pede para você comentar o que causa a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Você pode explicar para a gente, doutor Jander? A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é o famoso enfisema que a gente conhecia antigamente, né? Ela é causada principalmente pelo tabagismo e por pessoas que têm um contato com a queima da madeira, né? Então, quem tem contato com fogão de lenha, quem trabalha com carvão, quem trabalha com carvoaria, com produtos químicos que às vezes exalam muita fumaça, muito gás tóxico. Então, essa doença causa, além de uma inflamação no pulmão, que seria a bronquite crônica, ela causa uma destruição também nos alvéolos, que é o enfisema. Então, o DPOC, na verdade, ele é uma mistura de 2 doenças, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Tem pessoas que têm prevalência de um certo tipo de doença, tem pessoas que têm prevalência das outras, mas na grande maioria é um conjunto das 2 doenças. A obstrução crônica, que é a bronquite crônica, e a destruição pulmonar, que é o enfisema pulmonar. Muito bem, nós abordamos esses temas, algumas perguntas sobre a questão das doenças pulmonares, mas o nosso tema central de hoje foi o teste respiratório de hidrogênio. Neste final de programa, eu sempre gosto de perguntar aqui ao nosso entrevistado qual é a mensagem principal que o Dr. Jander Castro gostaria de passar para o público que está nos acompanhando agora ao vivo, nesta terça-feira, reprise sempre no sábado e no domingo. O que de mais importante você quer deixar para o público sobre esse nosso tema central de hoje?
Bom, Samuel, eu estava te falando mais cedo aqui, né? Eu e o Rodrigo Bueno também, a maioria dos médicos, a gente tem uma curiosidade natural, a gente gosta sempre de estar aprendendo coisas. Eu falei que eu sou pneumologista, agora estou mexendo com a doença, fazer o diagnóstico de doença intestinal, que não é nem da minha área, na verdade, mas é um exame que vai ajudar muitos colegas. Tenho um curso de medicina do sono. Falei com você, eu fiz um curso de curiosidade, sou hipnoterapeuta, apesar de não trabalhar, um dia pretendo trabalhar com isso. Mas eu acho que é muito importante a medicina, a gente fazer uma medicina bem feita, o médico cuidadoso, que olha bem o paciente com cuidado, que examina. E hoje a gente está tendo a tecnologia a favor dos médicos aí, então todo dia aparece um exame novo que vai ajudar a gente a fazer um diagnóstico assertivo, para você ter um tratamento mais assertivo para o paciente. E esse é um exame que veio para ajudar realmente os colegas aí, principalmente os gastros, os proctologistas, que facilita a vida deles para poder fazer um diagnóstico de forma adequada, correta, passar o tratamento certinho, evitar dietas ali muito restritivas para os pacientes que podem trazer consequência para a vida desse paciente. Então, a medicina bem feita, hoje com diagnósticos precisos, ajuda o médico realmente a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Muito bem, o Diogo colocou ali para a gente que é o 32131547. Eu quero aqui agradecer a sua presença hoje, nesse feriado, muita gente nos acompanhando em casa, muita gente que vai ver a reprise com esse tema importantíssimo, que é uma novidade aqui para Divinópolis. Muito obrigado pela sua presença e por essas explicações aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Eu que agradeço sempre, é sempre muito prazeroso, Samuel, estar com você e poder passar informações, passar novidades para todo mundo que está nos assistindo aí. Sempre que puder, estarei presente para poder ajudar. Legal. Para você que pegou agora finalzinho dessa entrevista ao vivo, a nossa reprise é no sábado, 13h. Tem também no domingo, 21h. E é claro que a gente vai destacar nas próximas semanas sobre essa questão desse teste. Para você que nos acompanhou nessa terça-feira, nosso melhor, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, deixa eu mandar aqui um abraço para o casal Renato Felipe e para a Bruna, lá da Galeria do Sabor, na Rua do Cobre 197, no Niterói. Um abraço para todos vocês aí, muito obrigado pela audiência. A gente volta na próxima terça-feira, que vai ser a última terça-feira do mês. Boa noite, Dr. Janders. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Foi muito bom, muito bacana. Você então, você conhece. Eu fiz esse curso lá.